Vamos lá, pessoal. Honrando todos que entraram no horário, a gente vai começar mais um evento da SBAN com o apoio da Biomerrier, falando sobre diagnósticos moleculares rápidos. São exames que já são utilizados há bastante tempo, mas a gente vai falar também de muita novidade. Eu, particularmente, tinha alguns que eu nem conhecia, e que estão com resultados muito promissores e interessantes, apesar de ainda não ter cobertura obrigatória no rol. E eu queria apresentar o nosso palestrante de hoje, o Dr. Versilei Júnior. Ele é médico infectologista da Rede Santa Brasília, membro da Câmara Técnica de Infectologia do Conselho Federal de Medicina. Tem título de especialista em infectologia pela Sociedade de Infectologia e é responsável técnico da Clínica Atos. Passo a palavra para você, Arcilei. Olá, boa noite a todos. Obrigado, Isvan, pelo convite. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre diagnósticos moleculares rápidos, né? Então, gente, espero que todo mundo esteja vendo bem isto. Então, para a gente falar dos diagnósticos moleculares, a gente tem que primeiro entender o papel deles. Essas aqui são minhas declarações de conflito. Mas para a gente entender, a gente sabe que a gente está no momento da medicina em mudanças, né? A medicina hoje está numa eterna mudança. Então, nós estamos no desenvolvimento de novas tecnologias, tratamentos, tudo que vocês conhecem muito bem. A área da saúde é um ambiente propício para a disseminação rápida de métodos revolucionários. Então, isso torna-se rapidez importante. E a gente tem um objetivo claro na tecnologia na área de saúde. A prioridade são a manutenção e restauração da saúde, ou seja, o objetivo de tudo é restaurar a qualidade de vida do paciente. Só que hoje, quando a gente fala de tecnologia, nós temos esses pequenos problemas. A gente está falando da saúde 4.0. Por muito tempo a gente brincou, a gente nem saiu do 1.0, a gente já está no 4.0 ainda com certa dificuldade. Então, o que que é uma saúde no 4.0? O uso dessas tecnologias emergentes, ou seja, inteligência artificial, parte robótica, os big data, a internet das coisas, ou seja, os softwares atuando junto com a gente para aprimorar o recurso. Só que isso, com a rapidez que está hoje, a gente já está chegando no que a gente chama de saúde 5.0. O que que é isso? A gente está evoluindo para a gente personalizar cada vez mais esse cuidado e vincular isso ao paciente, ou seja, eu faço coisa centrada no paciente. É o que a gente mais busca, né? Medicina individualizada, com toda a abordagem holística, entregando todos os sistemas de saúde, principalmente na hora que eu comparo com o que a gente já faz hoje. Eu sei, estou unificando. Só que isso, ao mesmo tempo, é muita tecnologia. E esse excesso de tecnologia faz, às vezes, o colega médico não saber aonde acertar. E o acertar o quê? Acertar um bom diagnóstico. Que a medicina com um bom diagnóstico vai resolver muitos dos nossos problemas. Então, um bom diagnóstico, a gente sabe que é um tripé. Dados bons, ou seja, uma boa anamnese, uma boa avaliação. A experiência do médico é muito importante, porque o que ele conhece, tudo aquilo, juntamente com o processo de raciocínio lógico e coerente. Com isso, nós fazemos o tripé. Não existe uma boa medicina se a gente não aliar conhecimento, dados e o processo de raciocínio. Mas o que que acontece muitas vezes? Muitas vezes as pessoas pulam a parte da coleta de dados, para que é uma anamnese, já vou pedir exames em demasia. Às vezes, médicos sem grandes conhecimento do que o exame ou até mesmo o que a doença representa. O que que isso nos causa? O causa um diagnóstico errado. Então, o diagnóstico ele tem o quê? Ele me garante o melhor tratamento. Mas se eu não faço um bom diagnóstico, não adianta. E a promoção da saúde promove todas as nuances, a parte médica, social, a parte financeira, a parte política, organizacional. E eu como paciente, vocês como paciente, todo mundo quer o quê? Exames ou um diagnóstico confiável. Então, eu preciso confiar naquilo que me traz. Ser relevante, facilidade na interpretação, tanto dos dados que o exame me agrega ou não.
e que permita, caso eu faça algum exame, o diagnóstico ele tem que ser o quê? Assertivo e rápido. Não adianta eu pedir um exame para demorar 5, 7 dias. Um exemplo, hoje eu estava discutindo no hospital, a gente está com um painel molecular que está demorando 7 dias para sair o resultado. Para que que me serve? Não serve para nada. Se é um painel que eu preciso de resposta rápida. Demorado, vamos ver a logística, vamos rever. Então, é importante a gente ter exames para facilitar o diagnóstico, mas eles têm que ser fidedigno, rápido, confiável e, principalmente, trazer atualizações. Na atualização em o quê? Trazer dados, referências. E com isso a gente precisa ter acesso a essas tecnologias, elas são reais, imprescindíveis, mas antes de tudo, quem vai usar tem que estar o quê? Bem educado, trabalhando para que eles saibam usar corretamente. Por que que tudo isso é importante? Saber um bom diagnóstico, porque um mau diagnóstico afeta aqui o custo. A gente tem custo na saúde hoje é amplo. Os tangíveis, ou seja, aquilo que eu consigo quantificar, quanto que custa um exame, quanto que custa o tratamento, e aqueles que eu não consigo quantificar, os intangíveis. Quanto que custa para a vida de um paciente demorar 3 dias para um diagnóstico? Quanto que custa para a vida do paciente, muitas vezes, um diagnóstico errado? Que isso vai afetar? Que aquilo afeta tanto ele como toda a família? Tratar errado e o preço que a gente não sabe quantificar, o emocional, o social, o, o preço da imagem que a gente está perdendo quando eu erro um diagnóstico. A gente não sabe quantificar isso. E hoje, cada vez mais, a gente trabalha muito em parcerias, operadores, hospitais. E se não existe uma parceria, não existe mais um sugando o outro. Ou a gente trabalha em conjunto porque a gente depende e precisa de um bom convênio e, principalmente, a boa tratativa com esse convênio. Vou apresentar para vocês os painéis da Biomerrier. Os painéis da Biomerrier têm uma característica, eles fazem abordagem sindrômica para facilitar o diagnóstico de algumas doenças infecciosas. O que é abordagem sindrômica? Muita gente sabe que síndrome a gente sabe muito bem qualificar o que é uma síndrome, ou seja, sinais e sintomas decorrentes de uma doença. Ou seja, mas o abordagem sintômicos são possíveis diagnósticos das doenças que são semelhantes. A gente sabe que as doenças às vezes vão semelhantes, e se eu pego algo, um diagnóstico bem acasalado, eu facilito fazer uma palavra. Hoje, na infectologia, a gente fala muito de stewardship. Só que agora eu vou falar para vocês uma diferença. Stewardship de diagnóstico. O que é isso? Stewardship seria racionalizar, melhorar, adequar o nosso diagnóstico. Por isso, o stewardship de diagnóstico seria a melhor forma de eu trazer identificação rápida com menor custo, gerir isso ao cuidado, por isso eu vou definir tempo de internação, isolamento, tratamento, otimizar o meu controle de antibiótico, otimizar tempo, qual vai ser o melhor antibiótico, reduzindo os efeitos adversos e fazendo o quê? Aquela velha e boa fala que eu falo assim, a satisfação do médico que fez um bom diagnóstico com assertividade, o paciente com a sua resolutividade e, principalmente, o sistema, ou seja, aquela coisa que a gente fala de qualidade percebida. Não adianta eu ser o melhor médico, estar na melhor estrutura, mas se eu demoro a entregar esse resultado, ou esse resultado traz alguma falha, isso vai dar o quê? Uma péssima experiência para o meu usuário. Então, quando eu trago tudo isso, otimizo isso por um stewardship, eu agrego qualidade no diagnóstico, ótimo aperfeiçoamento e o principal, otimizo meus custos. Mas o que é tão novo, né? A gente está falando de stewardship, mas por que eu não faço isso com outros? O problema é que a gente tem diferentes abordagens. A gente tem uma abordagem anteriormente, quando a gente fala de testes moleculares, e uma abordagem agora com painel. Antigamente, para eu fazer um diagnóstico, eu tinha que pensar no diagnóstico, pedir o exame, esperar a saída do resultado e aí sim fazer a avaliação. Se eu errei, eu veio negativo, repetir, fazer todo esse trâmite novamente. Quando eu penso no painel, eu com um único exame eu consigo já de cara resolver, investigar 30 causas, 36, 20 causas, dependendo do painel. Isso me dá
Maior assertividade, porque o resultado sai em algumas horas, entre 2 e 4 horas. Permite eu já descartar diversas doenças possíveis e, com isso, muitas vezes fazer um diagnóstico rápido. Esse diagnóstico rápido vai fazer o quê? Reduzir minha internação, bem-estar e, principalmente, tratamento efetivo coerente, ou seja, sei o que trato da melhor forma e, principalmente, com subsídio. Eu gosto de dizer uma coisa: hoje todo mundo já foi, todo mundo é colega da área de saúde, já foi atendido no pronto-socorro. É tão lindo quando a gente sai com a fala, é uma só virose, é só uma virose. Hoje em dia o paciente não aceita isso. A gente tem uma pressão grandiosa dos pacientes de, pô, só uma virose? Eu saí de casa. Para você me falar que é só uma virose, eu quero ter o diagnóstico, eu quero saber o que é. Então, essa pressão também faz a gente que está na ponta sofrer diretamente os benefícios de uma resolução, ou seja, de um diagnóstico. Nós sabemos que os laboratórios de biologia molecular, antigamente, e os atuais também, a gente precisava de uma área limpa, fluxo laminar, grandes áreas para fazer coleta, preparo, área de semeio, semeio não, desculpa, área de preparo de amostra, área de extração de DNA, área de replicação de DNA, e muitas vezes com custos exorbitantes. Quando a gente fala do BioMRE, o BioMRE está trazendo o BioFi, que tem o quê? Uma preparação rápida, em mais ou menos 2 minutos, em que eu posso fazer uma quantificação, ou seja, eu pego um material, alicoto ele, ele consegue já fazer diretamente uma extração rápida desses itens. Com isso, a gente já vai pipetar, pego a amostra que eu vou usar, pipeto, consigo já fazer uma homogeneização, isso em menos de 2 minutos, né? Eu já estou fazendo o preparo da amostra, coisa que normalmente num laboratório de biologia molecular pode demorar algumas horas. Após isso, nós vamos aplicar ele no cartucho específico que a gente vai usar. Esse cartucho é inserido na máquina em si, em que vai fazer a extração gradual desse DNA, que demora em média 65 minutos. Então, ele vai extrair, vai passar pelas fases de aquecimento, estabilização da amostra, extração do DNA, até cair onde estão os verdadeiros canais de reconhecimento do DNA exposto, que são essas pequenas lojas, essas colmeias, onde tem os primes específicos que vai reconhecer se tem ou não tem. Com isso, essa reação de fusão, tudo isso vai reconhecer quais são os agentes. E aí surgiu os painéis sindrômicos. Temos o painel sindrômico para sangue ou para hemoculturas, painéis sindrômicos para doenças diarreicas e gastrointestinais, painéis sindrômicos para doenças de encefalite e meningite, para vírus, para trato respiratório alto, pneumonia, que é o trato respiratório baixo, e o novo lançamento esse mês do painel de articular, que é para líquido sinovial. O primeiro painel que todo mundo teve contato, e a pandemia foi uma prova disso, a gente foi conhecer muito mais a biologia molecular. Da noite para o dia, 2021, 2020, da noite para o dia, todo mundo estava fazendo PCR, todo laboratório tinha um PCR, é um custo relativamente barato, né? Porque quando a gente falava de diagnóstico de PCR, a gente estava falando de custo em médio de R$ 2.000, 3.000, do nada, da noite para o dia, começamos a fazer PCR para Covid a custo de 180, ou seja, a fala de ter exames moleculares começou a se popularizar. Dentro dessa popularização, o painel que mais tinha no mercado naquela época é o painel respiratório. Na época não tinha Covid, mas ele associa. Mas esse painel tem o quê? Ele detecta vírus respiratórios através do suave de nasofaringe. Ou seja, um suave, um cotonete na região nasal, me permite fazer o diagnóstico, hoje em dia, de forma rápida. E o que que ele traz de diagnóstico? Alguns vírus. Esse é o painel já atualizado que falava de adenovírus, os 4 coronavírus antes da pandemia, o coronavírus da pandemia, que é o SARS-CoV-2, metapneumovírus, rinovírus, os influenzas A, influenza B, parainfluenza, vírus sincicial respiratório. Ou seja, ele pega uma boa quantidade de vírus circulante
e também trazia uma vantagem. Algumas bactérias, como as bordatelas, que causam as coqueluches, a clamídia e o micoplasma, que são as principais bactérias quando a gente pensa em doenças, pneumonias atípicas. É um exame fácil, que é a coleta de um swab de nasofaringe, tem uma boa estabilidade e, principalmente, permite detecção de vários agentes. Porém, isso que é o detalhe, vários agentes, será que qual que manda? Aí vamos para aquela parte. Não adianta ter um bom exame se eu não tenho uma boa análise do que esse exame traz. Aqui é uma análise que tenta fazer o quê? O que está na ponta do meu nariz é a mesma coisa que está no meu pulmão? Porque eu estou falando de um agente, muitas vezes de uma pneumonia viral, tudo isso tem relação? E só mostrou a relação real. Quando eu comparava um painel feito de cotonetes nasais comparado a lavado bronco, a semelhança é de 97 a 98%, ou seja, tinha uma concordância muito grande e com semelhança, ou seja, isso é excelente, ambos tinham similaridade e com isso permitiu a gente falar que está na ponta do meu nariz, às vezes é o que está afetando meu pulmão. Covid foi a prova. Como que eu sabia que no meu pulmão tinha Covid? Só porque eu tinha um SWAB, imagem radiológica sugestiva, e o SWAB com RT-PCR positivo. Mas o que traz de vantagem? Para mim, esse aqui é o suprassumo desse painel. Esse painel, nos Estados Unidos, ele é passível de você alimentar uma inteligência artificial, ou seja, ele vai me dar a prevalência de cada agente em cada momento, durante cada ano, durante cada período, ou seja, eu consigo ter epidemiologia. Hoje, a BMRE pode trazer isso para o Brasil, hoje cada máquina é independente, mas se todo mundo aceitarem, as máquinas começam a jogar isso em nuvem e a gente vai ter o quê? O trend topics dos nossos agentes mais prevalentes. Ou seja, a gente não vai depender de uma rede de vigilância que às vezes é tardia, demora 2 a 3 semanas. Isso aqui vai ser alimentado online, diretamente. Olha o que a gente está fazendo, a internet das coisas, jogando para a gente ter conhecimento do fator epidemiológico. E muitas vezes, sabendo bem a epidemiologia, eu posso fazer o quê? Suprimir um ou outro exame, porque a epidemiologia vai ser muito mais robusta para isso. E o que que a literatura nos fala sobre isso? Aqui são diversos trabalhos, alguns, esse foi do Lancet, falando do o que que trouxe de benefício fazer esses painéis virais, né? Então aqui, nitidamente, reduziu o tempo de internação, diminuiu a estadia do paciente no sentido de qualidade de resposta, então é nítido essa resposta para todos os pacientes. Maior detecção dos patógenos, ou seja, agora eu de 15% das vezes que eu não sabia, eu só sabia em 15%, agora eu consigo chegar entre 45% e 50%. Diagnóstico médio demorando 2 horas apenas. Automaticamente, descalonando antibiótico, se é vírus, eu tiro esse tanto de antibiótico que a gente passa o tempo todo, a brincadeira, não sei o que tem, passo o meropenem, pelo sim, pelo não, tazocin, a gente vai parar com essas brincadeirinhas, mas é uma verdade absoluta. Muitos pacientes ganham antibiótico só pelo medo de precisar. Então, sabendo que é vírus e tendo um respaldo, a gente consegue claramente retirar o antibiótico, tirar o paciente de isolamento e, principalmente, otimizar a vida desse paciente. E o impacto é grande em redução na internação, melhor na prescrição e, principalmente, otimização do uso dos tratamentos que a gente tem. Começa a usar mais oseltamivir quando precisa, começa a usar remdesivir quando é COVID, paro de usar terapias que não são benéficas para o paciente. É importante? Sim, ele ajuda, e ele faz uma coisa mais importante quando a gente fala de questão econômica. Ele reduz o custo de um paciente. Ah, mas ele é um custo de fazer o exame, ele tem um custo. Mas quanto é o custo de usar uma terapia desnecessária por 3, 4, 5 dias? Isso que ele vai nos fazer, a economia. E isso vai dar o que também? A boa experiência do usuário do sistema, que ele vai ficar mais tranquilo em ter essas respostas. Mas que é mais um, mostrando só a rapidez e mostrando que todos os estudos mostram a mesma coisa. Reduz antibiótico, reduz tempo. Então, a gente que gosta de falar o infecto stewardship,
é isso que a gente tem hoje. O que tem de mais moderno para trabalhar isso tipo é usar a biologia molecular a nosso favor. Mostra vírus que muitas vezes a gente nem lembrava de ter, rinovírus, enterovírus, que às vezes a gente nem sabia que é a prevalente. Começa, a gente consegue fazer diagnóstico, e que foi imunidade de transplante. Então, por transplante, qualquer vírus é muito ruim, então isso ajuda demais. Só que a gente tem que ter uma lógica de uso desse painel. Uma lógica que eu discuti junto com a BMRE e a gente criou na nossa instituição seria: primeiro, tem que ter sinais. Tô só gripado, vou fazer isso? Não necessariamente. Mas se eu tenho sinais de insuficiência respiratória aguda, dificuldade respiratória, que eu vou necessitar de UTI, sou um paciente imunocomprometido, sinais de pneumonia estranha, evolução desfavorável de uma criança de menor de 2 anos ou idosos acima de 65, o painel é muito bem-vindo. Ah, mas o paciente está estável. Não é um painel para ser usado à torta direita. Ele tem um painel para ser usado muito bem guiado, porque aqui ele vai me ajudar. Aqui, o paciente está estável ou não? Eu sei que às vezes pode ser um contrassenso, pô, mas o diagnóstico, a gente vai pesquisar o que mais está recorrente naquele momento. Um exemplo, quem é do sul do país está vivendo, né? Surto de doenças respiratórias graves. Não é pelo Covid, agora é adenovírus, rinovírus que está bombando. Mas olha o tempo que a gente demorou para começar os surtos e a gente começar agora a saber quais são os principais agentes. Isso que o painel nos dá tranquilidade. Aqui é uma recomendação da Sociedade Americana da Cirurgia Torácica. Ele também fala a mesma coisa: pneumonia com critérios de gravidade, ou necessidade de intubação, ou imunocomprometido. Então, em qualquer um desses pacientes, ele é um fator. Ele é muito bom. Só que aí a Biomerri fez o favor de fazer uma coisa que para mim foi sensacional. Trouxe um outro painel, que é o de pneumonia. Então, o primeiro painel a gente está falando de vírus respiratórios altos, que é os mais comuns. Muitas vezes a pessoa não complica. Mas se aquela pessoa complicar e precisar ser entubado, eu tenho agora um painel que me permite fazer detecção de vírus, bactérias e ainda me dá a genética dessas bactérias, ou seja, qual o perfil de resistência provável, como que vai ser melhor. Como que isso funciona? Ele normalmente é com um aspirator, que é um lavado brônquico. Ele me permite reconhecer os vírus que a gente já discutiu: influenza A, B, adenovírus, coronavírus, para influenza, mas me traz agora uma robusteza de bactérias. Por isso que ele só é feito, né, quando a gente intuba um paciente. Ele me dá probabilidade de ciacineto, Enterobacter, E. coli, Klebsiella aeruginosa, Oxtoca, Haemophilus influenza, Moraxella, Proteus, Pseudomonas, Cerráceos, Staphylos aureus, Streptococcus pneumoniae, Piógenes, Agalactias, e além de Legionella, Mycoplasma e Clamídia. Ao reconhecer um provável agente, ele me dá o possível gene de resistência. Ele está me falando se é uma KPC, se é uma MDN, que é uma metalocarbapenemase, se é uma VIMP, uma INP ou uma oxalate. Ele me permite agora não só falar qual é o agente, mas me falar qual que é o possível tratamento. Aí ele me agregou muito, porque em 1 hora estimada, ele vai me dar qual é a bactéria, e se eu tiver bactéria, qual é o possível a resistência, ou seja, eu posso já escolher o melhor antibiótico. Olha que eu já evoluí nesse sentido. E a gente sabe que pneumonia aqui é a doença que mais afeta os seres humanos. Hoje, no Brasil, 630 mil pessoas normalmente são os acometidos. Segunda causa de internação. É uma curva que a gente fala bimodal, né? Na infância tem um aumento, e depois na vida adulta, no final da vida adulta. E é uma doença que elevado custo. Afasta as pessoas, danos, uma sepse por causa de pneumonia. E a demora do diagnóstico pode levar a pessoa a ter uma dificuldade de reabilitação, e isso é o custo que a gente não sabe medir, quanto custou para toda a família dar apoio àquele membro, e agora aquele membro está voltando para casa, quanto ele custa hoje, quando eu tiro minha atenção, tudo isso envolvido. Esse painel é feito num lavado, num mini lavado, até mesmo num aspirado, não precisa de grandes volumes, e ele mostra que ele é muito bom para reconhecimento rápido. Então, eu comparo ele com a cultura, ele me dá uma certa tranquilidade, e o principal,
ele detecta rapidamente vírus, bactérias. Assim, aqui é um exemplo clássico que foi usado em 2015, quando foi lançado esse painel, que mostrou que para crianças teve uma excelente resposta, com detecção rápida e mudando a qualidade de vida dessas crianças. Então, o diagnóstico se torna rápido e, principalmente, não sei a experiência de vocês, culturas de pneumonia, hemocultura e secreção, a positividade é baixa. Hemocultura, se estima que a positividade de hemocultura é menos de 10% se eu tenho bacteremia numa pneumonia, mas quando eu falo em secreção traqueal, a taxa de positividade de cultura gira em torno de 30% a 40%. Ou seja, 60% das vezes que tem uma infecção, eu não vou, às vezes, ter o agente tão facilmente. Melhorou a nossa detecção com o tempo, mas ainda é uma falha. E quando eu falo de painel de detecção molecular, eu não tenho que esperar a bactéria crescer, eu vou detectar a presença do DNA dela. Então, isso me permite fazer reconhecimento em mais vezes, ou seja, mais fácil eu reconhecer. Então, eu saio muitas vezes de uma detecção na faixa de 10 a 12% para 40% e até 60% em alguns casos. O diagnóstico é importante, facilita, ele nos colabora nessa detecção e, principalmente, nesse momento que a gente vive, resistência bacteriana, aumento de carbapenemase, novos antibióticos de alto custo, né? Quando eu falo de qual tipo, eu tenho que saber, pô, é uma ISBL, é uma resistência por classe A, que é uma serina, uma classe B, que é uma metalo, uma serina modificada, por que isso me impõe? Hoje eu tenho essa trupe nova, né, que a gente pode usar, o ceftolozano tazobactam, que é o Zerbax, a cetadimimabactam, que é o Torgena, o Varbobactam, que ainda não chegou no Brasil, mas que tem uma previsão de chegar até o fim do ano, juntamente com o Imipenem Helibactam, que é o Imihelb, o Delafloxacino, que já está no Brasil. Nós temos uma gama de antibióticos modernos, mas posso usar eles em todos os casos? Não. Então, eu preciso saber qual é o gene de resistência, qual é a bactéria, qual é o gene, que isso sim vai permitir eu usar o melhor remédio. Pô, eu vou queimar um Torgena em vez de um Mer, não posso usar, eu tenho que ter critérios. E o teste molecular me dá segurança de fazer essa escolha rápida. Aqui, mais ou menos, só para a gente ver, são 33 alvos. Lembrar que o painel ele tem uma vantagem. Ele me dá ele é semi-quantitativo, ele me estima a quantidade em log da presença. Ou seja, se eu tenho baixa concentração de DNA, provavelmente é um contaminante. Alta concentração, mais provável ser o causador da infecção. E só foi o comparativo, se valeria a pena fazer lavado ou aspirado, mostra a semelhança de sensibilidade e especificidade e mostrando toda a evolução. Aqui só lembrar quais são os agentes de cada um, acho que isso é muito técnico, mas só lembrar, ele vai me dar o gene de resistência. Isso é importante, porque eu vou escolher o melhor antibiótico. E a literatura hoje em dia está vasta, já conhecimento. Nós podemos falar do painel que, quando eu usei a terapia prévia só de cultura, reconhecia 56%. Aqui eu aumentei para 76%, ganhei 25% o reconhecimento. Aqui mostra que teve um ganho, independente da forma, se o painel é coletado do aspirado ou não, teve o ganho direto na identificação, isso é ótimo. Então, a gente conseguiu ver a convergência quando é negativo na cultura e quando é positivo. Lembrar que cultura, se o germe é fastidioso, se já está usando antibiótico, se eu demoro para enviar minha amostra, dependendo da forma de coleta, isso atrapalha a minha cultura. E ter um painel rápido de uma coleta estéril, de um lavado, é favorável. Esse artigo mostra que o painel trouxe uma revolução no diagnóstico. É só para a gente ver que, independente da forma que foi colhido, ele melhorou essa concordância dos resultados e o diagnóstico precoce quando eu comparava numa cultura. E o principal, não é para qualquer paciente. É para aqueles que a gente está tendo intubação. Não é para coletar só porque eu acho que tem que coletar. Tem que usar um paciente grave que teve disfunção.
Aqui são os painéis do último Equimid, que trouxeram muito, falando do uso do Filmarei na avaliação de pneumonias hospitalares, já que ele pega alguns germes de resistência, isso ajuda bastante, mas também talvez não, a gente tenha que discutir. Ele é bom, na minha opinião, quando eu pego o paciente que eu acabei de intubar, eu preciso de uma decisão rápida. Para aquele paciente de longo tempo da minha unidade, que eu já sei o perfil da minha unidade, não vejo tanto ganho. Ajuda, ajuda, lógico. Mas talvez para aquele que acabou de chegar, ele vai ajudar muito, porque ele vai me ajudar a escalonar o antibiótico, economizar tempo de antibiótico, diagnóstico rápido e certeiro. Tudo isso vai aumentar o ajuste e vai evitar o quê? A pressão a longo prazo, aonde? Na multiresistência. Então, economizou em 6 dias o tempo de antibiótico nesse estudo. Mais uma vez, só mostrando que todos os trabalhos que a gente conseguiu catalogar em 2020, 2019 a 2020, foram esses 4 trabalhos, mostraram assertividade, validação para eu economizar antibiótico, ou seja, eu descalonei o antibiótico em quase um quinto dos casos, e isso tudo é benéfico para o paciente. Então, impacto? Sim, durante o Covid, a gente viu um surto de infecções de bactérias multiresistentes, e muitas vezes o delay do antibiótico correto prejudicou os pacientes. Então, esse é um estudo que mostrou o uso do Filmari durante a pandemia e economizou antibiótico em 28 a 30%. Isso é muito bom, isso é excelente. É assertivo, esse trabalho mostra assertividade, principalmente quando eu valido por log de presença do log do DNA, ou seja, quanto maior o log, mais assertivo foi. Isso mostra a nossa confiança. E, de novo, economizo o antibiótico, economizo o tempo. Estatisticamente, a gente sabe que se eu otimizo meu tratamento, eu diminuo a ventilação mecânica. Não foi estatístico, mas é nítido que melhora toda a linha de evolução do paciente. Temos uma sugestão de uso desse painel. Quando escolher esse painel? Pacientes graves que estão entubados, que automaticamente a gente tem que suspeitar de doenças graves para ele, ou seja, uma pneumonia com índice de Kirby maior que 2, paciente com risco de doença por bactéria multiresistente, neutropênico, quimioterápico, tudo isso, ou pacientes que já estão com necessidade de intubação rápida, seria o melhor momento. Vou usar para aquele paciente que já tem longo tempo? Posso usar, mas é discutido, tem que otimizar. Aí é a hora de a gente reconhecer. Onde que ele me traz ganho? Paciente de comunidade que acabou de chegar. Aquele que já está na minha unidade há vários dias, ajuda, mas não é um ganho real. Aqui só foi um outro fluxo que mostraram na suspeita de ter MRSA, não, mas MRSA hoje cada vez é mais comum na nossa rotina. Eu brinco que a gente não tinha isso. Quando eu saí da residência, falei, não, é só menos de 2%. No último estudo que eu fiz aqui do hospital de ambulatorial, ou seja, pacientes que vinham da rua ou sem fator de risco, a gente já está chegando a 30, 40% de possibilidade de OXA-R. Ou seja, é importante a gente discutir isso cada vez mais. O painel ajuda, mas aí a gente tem que entrar no contexto melhor. E aqui, o IDSA, que é a Sociedade Americana de Infectologia, validando o uso das terapias de moleculares. Lógico, quando você tem uma robusteza de um dado do IDSA, é muito bom, mas a gente sabe que nem sempre ele pode ser aplicado na nossa realidade. Aqui só foi um exemplo que usou ventilação mecânica, intubei, vou coletar secreção? Sim, é favorável o uso de fazer análise. Se eu não for intubar, eu não tenho que fazer. Então, a gente tem esses dois painéis, um de respiratório, para, principalmente via alta, e um respiratório baixo quando eu intubo o paciente. Nós temos o gastrointestinal, que é um painel que vai detectar bactérias, vírus e parasitas nas fezes. Ele é de fácil coleta, tranquilo, e o que ele, para mim, é o melhor, né? Ele vê bactérias como Campylobacter, Clostridium, com produção de toxina, Salmonella, Vibrio cholerae, Yersinia, as E. coli enteroinvasivas, Shigella.
alguns parasitas, não, não sei a experiência de vocês, mas fazer um diagnóstico hoje de criptosporidíase e cistoizóspora hoje, com as técnicas de coração, é difícil num paciente HIV, que normalmente são esses que têm, e os vírus que causam diarreia. Tem uma ótima sensibilidade e especificidade. Onde que a gente vê? Em um único exame eu consigo ver coisas que eu ia precisar de fazer cultura, imunissais ou PCRs fragmentados. É isso que eu ganho tempo. Pô, eu penso nisso, peço esse exame, penso nisso. Não, no único exame eu consigo compactar todas as análises. É o interessante. Mostrou que a detecção aumentou, porque a coprocultura tem uma falha de detecção, e quando a gente começou a usar, a gente começou a subir a análise, ou seja, saber o agente corretamente, saímos de 6% para 35%, 30% de ganho e rapidez nesse diagnóstico. O painel muda o desfecho do paciente, diminui o uso de endoscopia, exames adicionais, tomografias, por quê? Se eu já sei o que está acontecendo, eu não preciso inventar moda, né? A gente já tem uma certeza. Ele diminuiu o custo em geral de todos, aumentou a qualidade e, principalmente, o paciente ficou menos tempo internado. Então, esse é o benefício de todos os painéis, a gente vai repetir quase todas as vezes. Aqui o estudo que mostra uma qualidade chega a 55%, 56% de detecção, e muitas vezes a gente ia falar, é apenas uma diarreia e a diarreia foi postergando. No IDWeek de 2020, 21, desculpa, saiu uma análise muito legal mostrando o tempo de resposta, né? De 61 horas, a gente caiu para 1h30, 2 horas. Ou seja, essa é a grande vantagem da gente ter um diagnóstico rápido. É para todo mundo? De novo, não. Ele não foi feito para todo mundo. A sugestão que se dá de uso, tanto da Sociedade de Gastroenterologia e de tudo, não é para aquele paciente que está com quadro diarreico agudo inicial, assim, sem viagem. Pô, se ele é um viajante, ele merece, mas se é um quadro diarreico, já tem uma persistência de mais de 7 dias, sim, ele enquadra nesse momento. Passou de 14 dias, a tendência é ser quadro crônico, né? Mas a tendência é mais de 7 dias, a gente poderia usar a mão dele. Ele ia permitir a gente fazer o reconhecimento. E quem é o paciente que mais se beneficia? Normalmente o imunossuprimido, né? Então, por isso que eles falam, diagnóstico acima de 7 dias, paciente que já tentou outros métodos com falha, mas às vezes a gente pode economizar aqui, porque eu gastei dinheiro para fazer tanto teste para depois usar um outro. Aqui é onde a gente pode discutir que talvez a melhor forma é usar o teste de uma maneira linear, ou seja, bem dirigido para aquele paciente. Então, a nossa sugestão foi, pessoas que têm diarreia comunitária menos de 7 dias, a princípio, talvez eu não precisaria fazer esse teste. Só se ela evoluísse com sangramento, febre, calafrio, aí sim é o que a gente fala que a gente poderia usar mão. Então, isso ia ajudar bastante. Nos casos simples, não. Só para ver, esse painel já é usado na Mayo Clinic. A gente gosta sempre de falar, a Mayo Clinic, a Cleveland Clinic é os hospitais dos hospitais, né? Então, quando todos os hospitais têm uma dificuldade, vai mandar para um centro de alta formação, que é Mayo Clinic ou a Cleveland Clinic, e a gente vê que essas instituições usam o algoritmo, muitas vezes, ao seu favor. O painel que, quando a gente fala de suspeita de meningite, encefalite, aí não tinha nem que discutir. Esse, infelizmente, a gente tem uma dificuldade muitas vezes de usar. Ele é o mais conhecido hoje, mas que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que usar sempre que eu falasse de suspeita de infecção. Por quê? Coletou líquido. Não sei a experiência de todos. Coletar líquido é uma coisa tão legal, não fácil. Líquido nobre. Perder material não é uma coisa incogitada. Então, é um líquido difícil, nobre, necessário muitas vezes para um diagnóstico e poucas pessoas têm mão de coleta. Então, se eu conseguir coletar 0,2 ml, isso é suficiente. Numa criança ou num bebê, a gente consegue 10 gotas, é muita coisa, né? No adulto eu consigo de 5 a 10 ml às vezes, mas isso vai depender. E o principal, ele vai me diagnosticar bactérias, fungo como criptococo e vírus. Isso é ótimo, isso é maravilhoso.
permite a gente parar de falar assim, é uma encefalite viral, eu vou saber qual vírus é, otimizo o meu paciente, faço diagnóstico e otimizo o tratamento. Quantas vezes é suspeita de uma encefalite viral e o povo entra com aciclovir e ganciclovir? Pô, dois antivirais, não sabe para que está tratando, e às vezes chega um maluco e tira tudo e a gente fica nessa dúvida. Tira, não tira, coloca. E com isso, o painel nesses estudos de 2017 sempre mostrou ele me dá tempo, me dá rapidez no diagnóstico e principalmente segurança no que me traz. Isso diminui o tempo de uso de antibióticos, uso de antivirais e economizando em média na Austrália foi um dado, em cada caso ele economizou média US$ 1.000 australianos, né, que dá mais ou menos R$ 7.000 por momento, né? Então, ele reduziu o tempo de diagnóstico, estabeleceu uma confiança e, principalmente, resolução do quadro. A literatura fala bastante, a gente tem alguns algoritmos, mas, de novo, pega o algoritmo de meningite da Mayo Clinic, que mostra suspeita, paciente grave, é de cara fazer o painel. A gente tem que usar o painel sempre quando a gente tem uma suspeita, ele é o melhor. Um painel que esse eu não tenho tanta experiência de uso, porque ele agrega muito, mas ele tem um problema. Ele depende do crescimento da bactéria. Então, é um painel no sangue que eu dependo que tenha positividade de crescimento e essa demora da positividade, às vezes, que atrapalha. Mas quando a gente tem uma bacteremia, coletei sangue, tem positividade rápida, em menos de 4 horas ele pode fazer a detecção para a gente. Eu dependo do sangue de alguém que está no incubador mostrando crescimento bacteriano, baixo volume, que nos permite fazer o reconhecimento muito precoce. Ele é lindo, maravilhoso, só que aí a gente tem que pôr o custo-benefício. Ele é um custo. Se eu tiver outras tecnologias de reconhecimento bacteriano, MALDI-TOF e outras coisas, ele é favorável, ajuda bastante. Então, ele complementa as teorias. E o que ele me traz? Ele me traz reconhecimento de bactérias, gram-negativas, gram-positivas, leveduras, incluindo Candida auris, que a gente está tendo surto, né? Nós temos que reconhecer, temos surto de Candida auris em Recife, tivemos agora, recentemente, falando na região de Campinas. Será que é só? Às vezes a gente não está conseguindo fazer a detecção, então ele permite fazer uma boa detecção como agente de rastreio. Ele peca porque eu preciso do crescimento da cultura, ou seja, se a cultura em média demora de 8 a 12 horas, isso pode ser o que atrapalha, mas a partir do momento que eu detecto, em 1 hora ela funciona. Eu não sei a lógica de vocês terem no laboratório de micro. A cultura chegou, a gente coloca naquelas garrafinhas, coloca numa incubadora, chama Bacalerta, Baquiasystem, não sei que tem nos mercados. Essa incubadora, ele fica jogando uma luzinha no frasco para ver se ela dá turbidez. Na hora que dá turbidez, ela mostra que aquilo é um possível crescimento. Ou seja, nos crescimentos rápidos, em menos de 4, 3 horas, eu só precisaria de 2 ml, ou 0,2 ml, e ia conseguir em 1 hora saber o agente. Hoje, quando eu uso o Malditoff direto da garrafa, também me dá um tempo médio de 2, 3 horas também, estou sabendo, mas eu não sei uma vantagem, o qual perfil é genético, ou seja, se tem resistência ou não. Com o teste molecular, isso me favorece. Aqui mostrando a boa qualificação, né? 98, 99% quando eu olho, quando a cultura dá positiva e eu olho, o crescimento é semelhante, isso é muito favorável. Todos os estudos mostram que ele permite um maior reconhecimento, principalmente em germes fastidiosos, naqueles de crescimento lento. Me ajuda demais nesses germes. E otimiza minha terapia de uma forma rápida, né? Então, cresceu, já estou sabendo como que eu vou usar. É só o estudo que mostra que ele mostrou a redução do tempo de antibiótico, redução do tempo para reconhecer e rapidamente o melhor tratamento para tudo. Ou seja, ele foi do ponto de vista favorável ao uso, muito bom. O painel, ele sempre vai ser benéfico, sempre mostra escalonamento, reconhecimento rápido, redução do uso de antibiótico e, principalmente, evita contaminação. Por que ele evita? Porque bactérias com tempo de crescimento alongado, a gente já sabe que a tendência é de ser contaminante. Então,
eu não vou usar ele para bactérias de muita demora de crescimento. Economizou, é o que a gente gosta de falar de ponto positivo, mas eu acho que o que é melhor para o paciente é eu ter um diagnóstico rápido e o tratamento adequado. Todos vão mostrar esse benefício do reconhecimento e lembrar, ele é favorável, mas ele tem que ver se ele é ajustável para a sua realidade, se eu tenho hematose, se eu não tenho, o que eu tenho de sistema. Então, isso é importante. Mostrando sua performance em todos os estudos analisados e independente da bactéria, ele é favorável para nós. Isso a gente apresentou, os painéis. Eu não falei do Joint, o painel de sinovial, ele chegou no Brasil, vai fazer há exatos 2 meses. Ele ainda está no final da validação para liberação, mas ele é um painel que eu tive a oportunidade de usar em 2 oportunidades, principalmente para coleta de líquido sinovial, ajudou demais para a gente reconhecer. E vamos falar um pouquinho que eu acho mais legal. A gente vê a aplicação disso em casos clínicos. Esse aqui é um caso clínico que eu tenho, uma criança de 1 ano, um quadro de desconforto respiratório, com tosse e febre, leucograma normal, raio-x numa criança que não ficou quieta, não ficou bem feito, mas não aparecia, precisou ir para a UTI com desconforto respiratório. Criança, época de frio, pode ser uma bronquiolite? O que choveu de bronquiolite foi gigante, mas qual? Qual agente? Uma mãe hoje não aceita falar que é uma virose. E o paciente está indo para UTI com uma dificuldade respiratória, precisando, às vezes, até ir para alto fluxo. A gente usou o algoritmo, paciente jovem, menor de 2 anos, bateu. Tinha necessidade? Tinha problemas possíveis de gravidade? Tinha. Vamos fazer o painel? Vamos. O painel me solta um adenovírus. Eu consigo claramente tirar ele de usar um oseltamivir, que é o Tamiflu. Para quem nunca usou numa criança, é um inferno astral usar, porque dá muita náusea, diarreia, a criança fica irritada. Cortei todos os antibióticos. Agora você foi macho. Não, fui macho na hora que eu tenho resultado. Que enquanto eu não tenho resultado, eu teria coragem de tirar o antibiótico? Muitas vezes não. Então, isso me facilitou. Um outro caso que a gente teve foi um paciente de consultório meu, 47 anos, diarreia, mais de 3 meses, sanguinolenta, com calafrio, já estava com perda de peso, já tinha investigado tudo, já tinha passado por 4 especialistas, uma coluna que foi muito bem laudada falando que é a colite, ou seja, não me ajudou em nada, e o paciente com crise. Então, é um paciente, tinha diarreia há mais de 7 tempo, tinha sinais graves, perda de peso, de desinteria, sangue, ou seja, tinha sinais de gravidade. Vamos fazer o painel? Ele topou pagar. Quando ele pagou, veio detecção de Campylobacter. A gente fez o tratamento com a droga de escolha. O paciente resolveu. Ele é meu fã até hoje, porque eu fiz um diagnóstico. Não fui eu, foi saber usar a tecnologia correta. Outro caso de diarreia, paciente oncológico, acabou de fazer químio, normalmente idoso. Muitas químios, dependendo do agente, são causadores de diarreia e você não sabe se ele está fazendo febre pela neutropenia ou pela reação vacinal ou é uma diarreia pela químio. Paciente com fezes, com sangue e calafrio. Trata ou não trata? É ou não é uma infecção? É efeito da químio? Tratar com o quê? Será que é? Então, esse é um paciente que a gente usou o algoritmo, ou seja, paciente imunocomprometido, merece fazer. Usamos, olha o que me vem de dado. Me solta o resultado como uma E. coli intrainvasiva. E a hemocultura, 2 dias depois, cresce. E. coli SBL. Ou seja, ele estava fazendo bacteremia por bactéria do intestino dele fazendo translocação e com alta gravidade. Entrou com antibiótico, resolveu, ficou muito bem. Um outro caso, esse para mim é um caso marcante, quando eu usei o painel de meningite. Eu tinha um jovem, lúpus, começou com rigidez de nuca, perda de campo visual, ressonância inicial normal. Fazer ou não fazer punção lombar? Ninguém tem dúvida, rigidez de nuca, febre, com imunossupressão, tem que funcionar, pode ser fungo, pode ser tuberculose, pode ser vírus, pode ser qualquer coisa. Me solta um líquor com celularidade de 477, definido basealmente em neutrófilo, uma proteína alta,
neutrófilo, proteína alta. Pô, é TB. TB é o fungo, TB é o fungo. Não sei o que é. Tinta da China só vai fazer, demora 2, 3 horas para ser o resultado. Pô, vamos fazer? Fizemos um painel. Ele me dá o diagnóstico de citomegalovírus e varicela zoster. Esse paciente tinha uma encefalite induzida pela imunossupressão que ele tinha por lúpus, ele usava azatioprina. Isso gerou ele um quadro gravíssimo, ele perdeu o campo visual e a gente conseguiu tratar o citomegalovírus porque a gente fez o exame. Eu não pensei. Quando a gente pediu a dosagem do PCR sanguíneo dele, veio uma carga viral de CMV de 50 mil unidades por ml. Eu não imaginava que ia ser CMV, eu pensava em vírus. A gente tinha começado uma ciclovir, e aqui claramente a gente já conseguiu associar o ganciclovir e mudar um pouco o prognóstico. Esse paciente é no meu consultório até hoje, ele chegou no meu consultório andando, campo visual perdeu, mas hoje ele tem vida normal, voltou a fazer a faculdade que ele gosta, ou seja, mudou a vida. E se eu demorasse mais para esse diagnóstico, o que ia acontecer? Provável óbito do paciente. Quadro das últimas semanas do meu consultório, paciente de 42 anos, reside em uma zona próxima de Brasília, chamada Unaí, uma cidade de Minas Gerais. É trabalhador de zona rural, mexe com poeira, estava evoluindo com perda de peso, 20 quilos, desconforto respiratório, fez uma lesão, fez uma tomografia que mostrou uma cavitação com uma lesão tumoral, que todo mundo pensou, é TB, biopsiou, deu criptococo, HIV negativo, só que cefaleia explodindo, faço uma punção lombar dele com um leucócito de 40 células, linfomono, pô, não me ajudou muito, e aí a gente faz a detecção e ele confirma criptococo no cérebro. Pô, mas é óbvio que poderia ter. Óbvio, só que aqui eu mudo o tratamento. Criptococo no pulmão, eu trato com o quê? Itraconazol. Criptococo na cabeça, acabou a conversa. Anfotericina B lipossomal. O paciente internou, fez punção seriada, anfotericina lipossomal durante 21 dias, teve melhor clínica, negativou, e agora está na consolidação com itraconazol e fluconazol. Então, esse paciente a gente mudou a vida. Ele poderia evoluir com uma síndrome de hipertensão intracraniana e perda de campo visual e provável sequela. Um último caso que eu acho também do meu dia a dia, paciente de 60 anos, uso de pulsoterapia mensal para uma doença neurológica. Sabe aquele diagnóstico errado? A gente falou lá no início, diagnóstico errado, começa errado. O paciente tem uma doença desmelinizante, segundo ele, o médico faz pulso mensal. Eu não conheço doença que faz pulsos seriados mensais. Evoluiu com quadro de desconforto respiratório, febre, entra em insuficiência respiratória entubado. Faz essa pequena tomografia, o pulmão todo algodonoso, bilateral e com piora progressiva. Teste de Covid negativo, meu Deus, esse cara está entubado agora. Vou tratar o quê? É fungo, é bactéria, é imunossuprimido? O que eu faço com esse paciente? Cara, está entubado. Posso fazer um lavado? Posso. Posso colher? Posso. Isso vai me ajudar? Vai. Olha o que me solta de resultado quando eu faço esse painel. Detecta uma serrácea e me detecta um vírus, o rinovírus. Ele fez uma lesão viral e sobrepôs em cima da lesão viral uma serrácea. O paciente já chegou em franca insuficiência respiratória, 2, 3 dias, já estava no tubo, péssimo de ventilar, paciente difícil, mas aqui eu consegui claramente reduzir bastante espectro de antibiótico, deixar um mínimo de antibiótico. Esse exame foi do dia 7/4, esse paciente foi internado um longo tempo com a gente, pulmão, puronado 3 vezes, quase balançou numa ECMO, discute isso, discute aquilo. Recebeu alta há 2 semanas, voltou no meu consultório ontem. Eu pus esse caso aqui, que ele voltou ontem, andando, conversando. Olha o que o diagnóstico me permitiu, uma mudança nesse critério. Gente, lembrar, ver paciente sem estudar não adianta, é a mesma coisa navegar sem um mapa, mas só ter o mapa e não conhecer o paciente é a mesma coisa de não navegar, ou seja, não adianta eu ter ótimos métodos se eu não consigo aplicar ele aos meus pacientes, não adianta eu ter pacientes para aplicar o método e eu não poder usar o método.
A gente tem que saber casar o melhor momento de cada método para que a gente possa usar isso a nosso favor. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Versilei, realmente muito interessante. Se o pessoal quiser fazer pergunta, pode mandar no chat ou pode levantar a mãozinha que eu abro a câmera. Eu já tive também, eu falo que o paciente é meu porque eu faço auditoria concorrente em 2 hospitais, então a gente acompanha diariamente o caso do paciente, e já considero meu, sabe? Mas eu só audito. E tivemos um paciente imunossuprimido que ficou bem grave na UTI com pneumonia. E o pessoal se desesperou, já colocou um Torgena nele, daí a auditoria já levantou os olhos, brilhou, né? Daí fizeram um painel e fizeram o diagnóstico. Infelizmente eu não lembro agora que bactéria que deu, mas era uma infecção oportunista. E fizeram apenas uma dose do Torgena, a CCH já chegou, já descalonou, já mudou o antibiótico. E graças a Deus ele estava muito grave, teve alta, já voltou a trabalhar, um paciente jovem, mas bem imunossuprimido. E esses quadros que você passou, os casos clínicos também são impressionantes, né? Mudam a trajetória do paciente e o resultado para o paciente também é resultado para todo o sistema de saúde, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu gosto de complementar assim, o exame bem pedido ele ajuda, né? Mal pedido ele atrapalha. E aí a gente volta. A gente está numa época que tecnologias estão vindo cada vez mais. Se a gente deixar, eu como infectologista, deixar na mão de terapia intensiva o uso de Torgena, vai usar Torgena que nem água. A gente vai daqui a pouco estar vivendo o que a gente viveu há algum tempo, perdendo antibiótico tudo. Então a gente precisa de coisas que nos dão o respaldo, no sentido que permita que eu faça um bom reconhecimento rápido. Porque se eu demoro de reconhecimento, eu não consigo barrar o TI, né? Porque eu gosto de dizer assim, o infectologista é o médico dos antibióticos, mas eu não gosto de prescrever, mas quem passa gosta porque tá com minha vida está na minha mão. Eu tenho que entender o intensivista. Ele tem aquela angústia de resolver o problema, mas às vezes ele usa mal. E quando eu tenho um amparo para bater de frente, pode ser o papa da terapia intensiva. Desculpa, não vou usar esse antibiótico, vou usar esse, eu tenho respaldo, por isso, por isso, por isso. Mas isso a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. Foi exatamente o que aconteceu lá no hospital. É, a doutora Érica levantou a mão. Pode falar, Érica. Olá, boa noite. Foi muito bom, né, e ver realmente toda a efetividade. Acho que isso vai se disseminar, né? Talvez até vire realmente uma coisa padrão, né, do paciente que interna na terapia intensiva que vai para o tubo. Mas para mim está mais interessante no meu momento de vida a questão do painel da encefalite, porque quem me presta serviço cobra por fora para o paciente os PCRs virais. E aí, 3 ou 4 PCRs virais está me cobrando quase R$ 2.000. E aí eu queria fazer uma pergunta que é difícil, se vocês teriam uma noção do valor do FilmArray de encefalite. Eu sei que muda, né? Eu sou do Rio de Janeiro, vocês são de Brasília e tal. Mas na experiência de vocês, quanto custou um FilmArray de encefalite? Ó, ele varia hoje de 900 a 1.400. Por que que é isso? Se você comprar em grande quantidade, eu sei que ele chega na faixa beira R$ 1.000. Como a gente não está usando tanto, eu lembro da primeira vez que eu usei o Filmaway, ele custava 3.000. Semana passada, um paciente fez particular por 1.300. Já conseguiu fazer por Sim, 1.300. isso, Então, porque no essa é a caso a gente faixa. vai fazer no laboratório fora do nosso. O nosso hospital não vai ter Isso. esse laboratório, né? Tipo, eu Eu vou sei, chamar um eu laboratório sei de fora. isso. Eu sei que teve uma proposta da gente internalizar o FilmArray na minha instituição, que o custo ia ser mil reais, quase.
Ia reduzir mais R$ 300, entendeu? Mas Entendeu? Porque isso vai assim, depender da demanda, né? porque o que eu estou vivendo é o seguinte, né? É interna e vem é a Neurolife que faz isso aqui no Rio de Janeiro inteiro. Aí ela colhe o líquor normal. Aí libera lá, aí beleza. Se o líquor é normal, pá. Mas aí se o líquor dá alterado, aí mais pro viral, alguma coisa assim, tem que pedir PCR. Aí me cobra, não sei quanto, aí 3 ou 4 PCRs, no final me sobram já está R$ 1.700 para eu fazer herpes, os dois herpes vírus e varicela. Sim. Mil Isso e a gente setecentos viveu. reais por É três uma facada. PCRs. E aí você está me oferecendo uma coisa que fica pronta em 1 hora, que viu sei lá quantos bichos ali que você listou. E é melhor isso, né? O problema é que eles querem cobrar. É uma forma da gente ter um bom diagnóstico, mas esse que é o problema, né? Tem que ter cuidado porque o povo vai querer usar para tudo, né? Então, só filtrar bem, Não, que é aí que faz nesse caso, racionalizar, né? não, porque nesse caso específico, a Neurolife, que é quem colhe, não aceita convênio para o PCR. Então sai do bolso do doente os R$ 1.700. Entendeu meu Entendi. problema? E Eu daí, acho se que o paciente vai pagar 1.700, por que ele não paga logo 1.700 por uma coisa que vê tudo? sim, bem melhor. Então, Bem bom, melhor. então é um preço bem viável mesmo. Ó, se você falar assim, escolhe painéis, o de meningite, cara, para mim, todo líquor suspeito de infecção tinha que fazer, minha opinião. Diarreias crônicas e imunossuprimido, não tinha conversa, tem que fazer. É. E o pneumonia, aquele cara que acabou de chegar da rua, acabei de entubar, não sei o que eu O faço. morridão, né? É aquele que chegou, meu Deus, vai morrer, eu tenho que resolver. Isso. Entubei, já fez tudo. Esse é o cara. Esses três painéis e muda a vida. Esses mudam a vida. O viral. Dependendo da época do ano, você consegue fazer uma escolha, né? Pô, vamos fazer um quadriplex só, tal. Mas o que o viral me traz de vantagem é ter epidemiologia. Isso acho que é um ganho surreal se a gente for para essa internet das coisas com levantamento em cloud disso. Agora, o de sangue é o que eu falo, eu usei pouco porque eu tenho mal de tosse no meu hospital. Pô, mas meu hospital é rico, entre aspas. Quantos hospitais do Brasil usam tecnologia de mal de tosse de reconhecimento de massa? Pô, é Hum, menos de 5%, 5 a 10% dos hospitais. hum. Um aparelho de molde está custando 1,5 milhão. Ninguém está comprando Não, mais. o meu não tem. O meu não tem. Então, Mas eu para também isso achei eles útil na ajudam, né? pediatria, muito pela Isso, qualidade percebida, porque é isso. Ai, meu filho, aí eu chego lá, diz que é a terceira virose que ele está tendo no ano, como é que pode ser sempre virose? E aí realmente acaba é. com Aqui a essa. gente, aqui o laboratório nosso oferece, né? O do hospital oferece, só com um custo à parte. Aí você oferece, a família pula dessa altura. Mas na hora que você fala, ó, eu vou pedir vários exames, vai demorar. Aí, na hora que demora 12 horas para sair um resultado, não, eu pago aquele que sai em 3 horas. Eu pago, eu pago. A É, família quer resultado. sim. Eu já usei até para, assim, com amigos mesmos que estavam nessa fase do tipo, não é possível que seja mais uma virose. Eu peguei a foto do que o painel cobre e mandei para eles. Eu falei assim: olha a quantidade de virose que o seu filho pode ter. Tem aí listada 14. Sua filha já teve 14 viroses? Aí, não se preocupe, ela vai ter. Tipo, foi para a creche. Sua filha pode ter 14 vírus diferentes no início da vida dela escolar. Sim, concordo plenamente isso. Aí, só E com isso, eles já desanimaram. Eu falei, mas se você quiser, tá aqui, ó, R$ 1.500, e aí você vai ver qual é o vírus que está cometendo ela. Aí agora, desanimou, né? nessa temporada de, de doenças respiratórias, cara, ajudou demais para a gente nivelar os pacientes, se ia deixar em isolamento. Não sei a realidade de vocês, aqui no Brasil a gente ficou sem leito de UTI PED, né? Então, o Foi. isolamento foi o caos. Então, pô, vou isolar um menino por isso. Não, você consegue, ajudou demais nesse trato de Uhum. leite. Tá bem, obrigada. Obrigada pela participação, Érica. Perguntas aqui no chat. O Adelino Mello perguntou sobre o custeio dos exames. Ercilei, você sabe dizer o custeio dos outros exames? Você comentou da meningite.
Do painel de vírus respiratórios, da pneumonia, é mais ou menos a mesma faixa? Eles variam de até 2.800 em média. Então vai de 1.000, começa a 1.200 até 2.800. Aí cada um tem um valor, eu não lembro de cor. Em relação a algumas operadoras aqui, como tem muitas autarquias em Brasília, os operadores de autarquia, algumas começaram a pagar os painéis com protocolo, tudo isso, começaram a mostrar viabilidade. Não é todas, é uma minoria, é um na vida, outro na morte, mas ajuda. E já aproveitando que você comentou que algumas autarquias já custearam, esses painéis, você sabe dizer se já tem código TUS para as operadoras cobrirem? Eu dei uma pesquisada rápida aqui, eu achei 2 códigos de painel de meningoencefalite. Agora, dos outros painéis eu não achei, não. O que eu saiba, tinha código TUS para painel respiratório e de encefalite. O respiratório e encefalite tem TUS. Os outros eu não vi também, Uhum. não. Essa parte eu desconheço mesmo. O Dr. Roberto Viana também fez um comentário aqui no chat. O uso do filme Array para micro-organismos associados à pneumonia precisa ser avaliado em outro contexto. Não se discute sensibilidade e especificidade, mas usado no contexto sistemático é totalmente inviável. É mais ou menos o que você estava falando, de selecionar os pacientes, né? Não dá para usar para todos. Sim. Acho que o painel, a gente fala assim, ele tem um ambiente perfeito para ser usado. O problema é, usei ele num ambiente errado, vai prejudicar todo mundo, né? Aqui, a Dília, da Biomerrier, informou que tem código TUS para os painéis, sim. Depois a gente envia para vocês os códigos, porque é interessante tanto para os prestadores quanto para as operadoras já irem começando a pesquisar, negociar para um contexto específico, né, de pacientes. Acho que é bem, com a seleção correta, pode ser custo efetivo e beneficiar o paciente, que vai ter um diagnóstico correto, um diagnóstico rápido e um tratamento efetivo. Mas alguém quer comentar? Eu gostaria de agradecer o apoio da Biomerrier, agradecer o Dr. Versilei, agradecer a todos os participantes, convidar a todos para acompanhar as redes sociais da SBAM. Nós teremos um congresso, o segundo Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica em outubro. Esse ano vai ser em Brasília, nos dias 19 a 21. E o doutor Marcos apareceu. Boa noite, presidente. Boa noite, Muito Isa. obrigada. Até o próximo evento. Parabéns pela live, Wesley, e você, pela brilhante moderação. Boa noite a todos. Depois a gente vai mandar a gravação e os códigos TUS também. Eu me comprometo a mandar para vocês, que a Dília vai me passar. Boa noite, pessoal.